Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais uma live da InvestMind. Hoje o tema é a Semana Política Brasileira. Eu sou o Leonardo Alvarenga e o convidado de hoje é o Heitor Zanini, sócio da Pacto Consultoria. O analista de equity da InvestMind, Lucas Marins, também vai participar conosco da conversa. Antes de começar essa live, eu queria pedir para vocês entrarem na nossa plataforma, investmind.com, e acessar os relatórios que estão lá presentes. Pode ficar à vontade, que o conteúdo está liberado gratuitamente. A gente acabou de publicar 2 carteiras recomendadas, tem bastante cobertura de empresa, tem também bastante comentários sobre macroeconomia, política. Então, corre lá que o conteúdo está bastante completo. Fiquem à vontade e acessem sem moderação, que está tudo liberado. Heitor, boa noite, tudo bem? Opa, como vai, Leonardo? Como vai, Lucas? Tudo bem? Bem, obrigado mais uma vez pela presença. A gente teve muitos assuntos importantes hoje, nessa semana, no noticiário político brasileiro, né? Sobretudo a questão da votação da PEC emergencial e a volta do Lula também como presidenciável. Vamos começar dando um panorama geral sobre essa conjuntura atual? Vamos sim, com certeza. Outra vez, boa noite a vocês, boa noite aos que nos assistem. Queria agradecer a InvestMind pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vocês sabem que eu estou sempre à disposição para bater esse papo com todos aqueles que acompanham o excelente trabalho que vocês desenvolvem. Como você colocou, essa semana foi bastante agitada, né? Foi bem agitada. Inclusive, quando nós conversamos, havia expectativa que a votação da PEC emergencial durasse um prazo determinado, que depois praticamente duplicou, triplicou, tendo sua apreciação se estendido até breve. Bom, uma coisa que, né, de fato, a gente precisa começar a partir daí é a decisão que inaugurou a semana. Eu não pretendo aqui entrar nas questões jurídicas, todos vocês certamente já deram uma olhada, e caso queiram, a gente pode entrar depois na hora de perguntas e respostas sobre a diferença da decisão de Fachin, do voto de Gilmar, do julgamento, etc. Mas o fato é que, na interpretação política e mesmo jurídica, nós temos um caso bastante concreto, que é a elegibilidade do ex-presidente Lula. Então, Lula retorna ao tabuleiro político e retorna chacoalhando por completo. Tal qual conversava com um colega também consultor político, e concordei com ele quando ele colocou que esse pode ser, de fato, um evento que inaugura a pré-campanha eleitoral de 2022, da disputa de 2022. Agora, a partir daí, várias dúvidas surgem, né? Muitas perguntas, algumas incertezas, não só em relação às potencialidades da candidatura do ex-presidente Lula, mas também das ações do presidente Bolsonaro. Então, potencialidades e limitações que vão afetar, possivelmente, o andamento das políticas públicas no nosso país, das possibilidades ou não de reformas, e é isso que eu quero conversar com vocês aqui rapidamente. Então, como você colocou, vou fazer aqui um comentário, depois a gente vai para as perguntas e respostas, para o que vocês tiverem interesse específico. De início, acho que a gente pode colocar que o cenário político ele foi completamente modificado, completamente. Então, se antes Bolsonaro jogava sozinho, né, ele jogava sozinho com uma certa comodidade, porque não havia atores políticos que pudessem traduzir os erros de Bolsonaro em dividendos políticos contrários a Bolsonaro. Então, Bolsonaro, de certa forma, ele podia errar, ele estava se sentindo confortável para errar, já que não tinha ninguém para se contrapor a ele. Então, você tinha uma posição, tanto na construção para 2022, quanto interna no Congresso, muito enfraquecida. Você não tinha candidaturas, nem da oposição, nem do centro, que tivessem a capacidade ou que já tivessem se colocado como alternativas viáveis. Né? Tanto é que a gente sente ainda, por parte de alguns setores, uma certa ansiedade da construção de algumas candidaturas que possam representar esse sentimento político que tenta fugir de uma polarização, que depois a gente vai conversar também, né, sobre que tipo de polarização essa que está dada no nosso país. Somado a isso, você tinha uma conjuntura difícil, mas que, com essa conjuntura difícil, tanto da pandemia quanto da situação fiscal do país, por
a situação política ser relativamente ok para ele, para o Bolsonaro, outra vez, possibilitava que ele trabalhasse mais tranquilamente. Então, a oposição no Congresso, os atritos com parlamentares que se colocam como oposição, muitas vezes não significavam, por exemplo, a dificuldade de aprovar medidas. A gente já colocou algumas vezes que, apesar da construção de narrativas que se faz, por exemplo, o Rodrigo Maia ser um grande opositor de Bolsonaro, o Rodrigo Maia é uma pessoa que tem afinidade ideológica com a pauta liberal, com a pauta de reforma do Estado, com as pautas economicamente liberalizantes. Portanto, apesar dele fazer ou dele ser uma figura de oposição em vários momentos de sua presidência na Câmara dos Deputados, ele trabalhava pela agenda econômica que é convergente com a do governo. Então, isso por um lado. Agora, hoje, como que a gente tem essa reconfiguração do cenário político? Hoje você tem um presidente que todos nós sabemos das suas características. Então, Bolsonaro é uma pessoa, o presidente é uma pessoa que tende a ter reações, às vezes, pouco calculadas. Muitas pessoas, não tantas aquelas que trabalham com opinião especializada, mesmo na consultoria política, mas há um certo ar, de uma ideia de que algumas ações desorganizadas podem ser uma desorganização organizada. Mas esse tipo de coisa cai por terra quando você para pensar na complexidade de se organizar tantas ações contraditórias assim. Então, de fato, o que a gente enxerga é um governo que tem, em determinado momento, dificuldades de se comunicar e que é carregado muito mais pela comunicação direta do presidente com o seu eleitorado. Então, nesse aspecto, você tem um governo que tem dificuldades de executar aquilo que nós chamamos de política tradicional. Agora, há pouco tempo, ele tem começado a negociar com o Centrão, tem começado a ter uma atitude mais pragmática de ceder espaço e construir consensos em lugares de tomadas de decisão. Então, cedendo espaço em ministérios, agora se fala numa reforma ministerial que, em tese, era para ter saído logo após as eleições de Câmara e Senado, mas com a pandemia, com o arrefecimento da pandemia, precisou esperar. Então, você tem uma tentativa, mas você não tem uma experiência, Você não tem um líder político com essa experiência. Enquanto que, nesse cenário de concorrência eleitoral agora, a partir da entrada de Lula no jogo, você tem alguém com muita experiência nesse campo político. Então, você tem uma pessoa que sabe se comunicar perfeitamente com seus eleitores, ele sabe se comunicar com aqueles que não são eleitores fiéis seus, ele sabe fazer uma leitura política da conjuntura e dizer aquilo que se espera de um estadista no momento, por exemplo. Então, quando a gente pega o discurso de Lula e ele fala de vacinação, ele fala que a questão dele não é distribuir arma, é colocar comida no prato do pobre. Então, assim, ele tem uma capacidade de falar aquilo que as pessoas querem ouvir de uma autoridade desse porte. E, somado a isso, uma capacidade de articulação no mundo político gigantesca. Ele se construiu a partir disso. Enquanto Bolsonaro, na verdade, ele se construiu nessa oposição. Agora, o que acontece? Quando você tem uma concorrência desse porte, no qual o Bolsonaro não pode errar, porque senão os seus erros vão ser capitalizados, então a gente vai ter que começar a avaliar como que o Bolsonaro vai pretender reagir a partir dessa pressão política. Então, o que a gente está dizendo aqui, na verdade? O Bolsonaro, sentindo um concorrente, sentindo um segundo lugar se aproximando da corrida eleitoral, sentindo que ele pode não ser o favorito absoluto da próxima eleição, ele vai estar disposto a enfrentar as reformas que são, por si só, impopulares, que não significam dividendos políticos eleitorais para ele colocar na narrativa da eleição? O Bolsonaro
ou ele vai preferir, né, ir para uma vertente mais gastadora agora nesse processo, né, de pandemia, arrefecimento da crise sanitária, arrefecimento, né, endurecimento da crise econômica, com aumento de desemprego, pressão inflacionária. Ele vai, né, descumprir os acordos que ele tenta anunciar com o mercado e ir para uma vertente mais populista? Isso é algo que a gente ainda não consegue saber. Isso é algo que aconteceu agora nessa semana, né? Muitas pessoas, inclusive, tentaram colocar, né, que aquele ato da assinatura da lei que permite a venda de vacinas por parte do setor privado, todo mundo com distanciamento, Bolsonaro com máscara, tentaram dizer que já era uma guinada da política de Bolsonaro, da imagem, da disputa com Lula. E a gente viu, logo em seguida, o seu filho, né, falando algumas coisas a respeito da máscara, né, de colocar a máscara em tal lugar. Hoje mesmo ele já voltou a ter uma postura dura em relação às políticas de restrição de mobilidade, né, contra o lockdown, uma postura que ele nega, mas em última instância pode ser caracterizada como negacionista. Então, isso é algo que a gente vai ter que começar a ver, né, como que vai se construir. Pistas até agora a gente não tem. A gente pode ter elementos que depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai alçando para colocar mais atenção. Aí a segunda parte do que eu queria conversar com vocês é um pouco do cenário político, né, do cenário político em relação aos outros candidatos, como fica, e fazer um breve link com a PEC emergencial. Em relação às demais candidaturas, o que a gente tem visto? Certamente a principal vítima, né, dessa condição de Lula, de elegibilidade, é Ciro Gomes. Ciro Gomes ele vai ficar numa situação muito complicada, porque ele parte de um espectro progressista de esquerda e caminha ao centro, que é exatamente o espectro que Lula vai ter que construir, vai tentar construir. Ele já ocupa o espectro da esquerda. Após uma confirmação desse espectro, ele vai tentar construir uma relação com o centro. Depois, a gente tem candidaturas de centro que estão muito emboladas e que achavam que tinham mais tempo para serem construídas. Elas acabam que estão no momento em que elas vão precisar acelerar para se definir, para se articular e para ver o que fazem da vida, né? Então, nós temos Mandetta numa situação delicada porque ele está no DEM. Né? O DEM é um partido que é aquela coisa. Durante as eleições da Câmara e do Senado, houve, né, muitos ruídos se o DEM teria uma aliança informal ou não com o governo. Hora parecia que tinha, hora parecia que não, hora deram as costas para Rodrigo Maia. Ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia vai sair, vai levar um apoio substancial do DEM, enquanto tuita, né, se pronuncia, demarcando a diferença que ele observa em relação a uma candidatura de Lula e a uma candidatura de Bolsonaro. Então, ele mesmo tentando se reposicionar no xadrez político, né, acenando para uma candidatura de Lula. Não quer dizer que ele vai com Lula, mas quer dizer que ele tá dando gestos, né, de que ele entende que há uma possibilidade de conversar, dialogar, e no eventual segundo turno, Bolsonaro ou anti-Bolsonaro, ele, mesmo Lula sendo anti-Bolsonaro, ele vai para lá. Né? Então, tem essa situação complexa do DEM, em qual o vice-governador de São Paulo pode sair também. Você tem o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que deve sair junto com Maia. Então, por aí, não se sabe ainda a capacidade eleitoral de Mandetta. Huck é uma peça complexa até de se analisar, porque numa situação dessa, quem animaria a candidatura dele? Né? Qual seria o impulso eleitoral que Huck teria? A partir do quê? Fica complexo também. E Moro, você tem ali o Moro com uns 10% muito cativos, né? Não sai dali esses 10% por nada, tem uma dificuldade de crescer, mas agora o grande ponto você tem dois polos que os dois são contra o Moro. Né? Então, em 2018, você tinha um setor lavajatista, um setor anticorrupção, que deu um voto de confiança a Jair Bolsonaro na expectativa, né, de uma renovação política, de tudo aquilo que a gente já acompanha cotidianamente. E ao longo desses anos do governo Bolsonaro, houve uma defenestração completa, né, de Moro e desse setor,
de forma que há uma oposição latente de bolsonaristas e moristas, por assim dizer, ou aqueles que são os apoiadores da Lava Jato. De forma que, não havendo essa aliança, e com esses outros candidatos que eu coloquei, né, colocando exemplo, tem alguns outros, mas acho que tem pouca relevância no jogo político, o fato é, ou esses 20% que estão muito desorganizados agora conseguem construir alguma alternativa que tende a ser muito difícil, né? Tem espaço, mas é muito difícil. Então, ou esses 20% conseguem construir isso, ou eles vão ser completamente dizimados e nós vamos ter uma polarização muito evidente, né, já a partir do primeiro turno, e você vai ter um resultado, né, dessas candidaturas, estilo que ocorreu com o Geraldo Alckmin, por exemplo. Né? A Alckmin sai de ser um candidato expoente nacional, que disputou o segundo turno com Lula, etc., para ser um candidato de 7% em 2018. E isso em relação aos outros candidatos a esse cenário. Em relação à PEC emergencial, né, o que a gente pode colocar? Por que eu pretendi abordar a PEC emergencial com vocês também nessa semana, a partir, né, justamente a partir dessa análise do Lula? Porque, primeiro, né, o mercado, pelo que eu tenho visto, que eu tenho conversado com algumas pessoas, eu noto duas posturas em relação à PEC emergencial. Uma de muita desconfiança e outra de muita animação. Né? Em geral, em análises políticas, sociais, a gente sempre brinca que o importante é você conseguir distinguir aquilo que você gostaria que fosse verdade daquilo que é a realidade. E eu acho que, às vezes, existe uma certa dificuldade em relação a isso. Por que eu digo? A PEC emergencial, segundo alguns estudos, por exemplo, do Instituto Fiscal, né, do Senado Federal, o Felipe Salto tem trabalhos importantes a respeito disso, mostra que, na verdade, os gatilhos da PEC emergencial são pouco emergenciais. Né? Então, o próprio gatilho da relação de despesas obrigatórias e correntes, né, quando bater 95%, etc., ele só deve ser acionado em 2025. Né? Isso para a União, para estados é diferente. Mas, mesmo assim, o impacto fiscal hoje dela seria importante apenas na parte de progressão funcional, né? Progressão e promoção funcional, que é justamente o que foi retirado, costurado pelo próprio governo, que ia perder, estava para perder uma votação desse gatilho anterior que eu mencionei, de despesa obrigatória, despesa primária, despesa obrigatória, batendo 95%. E eles negociaram, a partir de uma demanda dos setores organizados lá da bancada da segurança pública, da bancada da bala, eles precisaram manter o painel aberto de votação desse destaque, depois eu posso dar esse detalhe, mas é só evidenciando assim, que foi algo por muito pouco. Né? Foi muito pouco. O secretário, né, o geral da presidência, o general Ramos, precisou ir a plenário para discutir os pontos, para convencer, para que a bancada da bala abrisse mão daquele destaque, votasse com o governo, para o governo, no segundo turno, retirar isso. Foi uma articulação de última hora, porque o governo ia perder no ponto central da PEC, isso na Câmara, porque no Senado, um destaque que arrebentava também com a PEC não passou por 3 votos. Por 3 votos. 3 ou 4. Mas, assim, por pouquíssimo, menos de 10% lá do Senado. Então, isso demonstra uma dificuldade do governo em construir essa maioria a partir de pautas que são de interesse do mercado e contra pautas corporativistas. Isso porque nós tivemos, ao longo desse processo, a própria interferência do presidente quando estava na Câmara. Vocês todos viram que o presidente chamou o relator, declarou à imprensa que, se não fossem retirados tais pontos, a PEC poderia morrer, poderia falecer, enfim. Então, isso demonstra que há, sim, uma intenção do Congresso, uma composição reformista do Congresso, mas que, tal qual nós já tínhamos conversado lá no final do ano passado, precisa haver um engajamento forte da Presidência da República, não só do Ministério da Economia, mas da própria Presidência da República, que é quem detém a legitimidade política e eleitoral, para tocar essas pautas. E a gente não tem visto isso, ou pelo menos não tem sido previsível. Né? Você não tem uma previsibilidade em relação ao envolvimento
né, com esse tipo de pauta. E, claro, quando você tem um cenário político que era mais ou menos ok, né, eu estou usando esse termo coloquial para a gente se entender, mas, novamente, sem concorrência eleitoral, um Congresso mais ou menos alinhado, porque no Congresso você tem uma situação única na história da democracia brasileira em que você tem uma grande convergência em relação ao diagnóstico do problema e à solução do problema. Né? São as reformas. Existe um diagnóstico médio em relação a um consenso médio em relação ao diagnóstico e ao remédio. Se nessas condições políticas Bolsonaro já não se envolvia e podia ser, e havia uma incerteza, hoje, com uma concorrência eleitoral tão forte, significativa, importante, a gente vai ter que avaliar, né? Então, mais ou menos, o panorama é esse, né? A gente tem um cenário um pouco imprevisível, surgem novas dúvidas, né? Eu acabei não comentando algo que a gente já tinha falado, né, de como o Lula deve se apresentar na próxima eleição. Eu comentei muito rapidamente, vou só falar um minuto e aí a gente passa para as perguntas. Mas se por um lado, agora nesse momento, a gente tem essa imprevisibilidade em relação a Bolsonaro, em relação a Lula, goste-se dele ou não, a pessoa seja uma opositora, uma apoiadora, e é engraçado que aqui, tanto apoiadores quanto detratores tendem a ter uma divergência passional comigo, porque eu coloco muito claramente assim, a experiência de Lula no governo demonstra que, obviamente, claro, ele vai fazer um discurso para a base eleitoral dele, ele precisa se afirmar como uma alternativa a Bolsonaro. E isso se faz com discurso, se faz quando puder com comício, aquelas coisas que a gente já conhece desse setor político. Agora, quando for se aproximando o momento da hora da verdade, por assim dizer, e das articulações políticas e da hora do voto, Lula vai fazer o que ele sempre fez. Ele vai costurar com o máximo de gente que ele conseguir, com o máximo de atores políticos, de agentes econômicos em diversos campos políticos, e especialmente nesse momento em que ele está numa situação de reconquistar confiança, ele vai precisar fazer uma nova carta ao povo brasileiro, ele vai precisar anunciar em algum momento algo do gênero como Meirelles Lisboa, né? Não estou falando esses nomes só para a gente dar um norte de pessoas que estiveram no primeiro governo dele, né? O Lisboa teve na Secretaria de Política Econômica, como vocês sabem, o Meirelles no Bacen. Então, assim, ele vai precisar fazer isso e ele tem essa consciência e assim, é muito dado que isso aconteça. É muito dado que isso aconteça. Porque esse sempre foi o jeito dele. E hoje, numa situação muito mais vulnerável do que antes, no momento que ele precisa reconquistar, é bem possível, a tendência aponta para esse caminho. Eu falei mais do que eu pretendia, são muitos elementos, são muitos pontos, então, para não ficar algo maçante, eu passo para vocês tocam as perguntas, a gente vai respondendo, fazendo isso com bate-papo. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, dar um panorama que faça a vocês surgir algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns pontos para a gente continuar esse bate-papo. E aí, Heitor, não falou mais do que deveria, não. Foi ótimo, foi muito boa a explanação aí. Eu vou passar para as perguntas. Vamos começar com essa questão do Lula voltar a ser presidenciável. E vou começar com duas perguntas aqui da audiência, tá? Uma delas perguntou se foi realmente uma surpresa o retorno do Lula, né? Já não era esperado esse tipo de coisa, pelo menos né, nos bastidores do Congresso, talvez, não sei, bastidores ali de Brasília, e até para o público em geral, né? E também se o Bolsonaro, se o Bolsonaro ganhou a presidência por ser oposição ao Lula, agora com o retorno do Lula, talvez fique mais fácil para ele? Bacana, vamos lá. Primeiro, foi uma surpresa? Olha, certamente era aquele tipo de coisa que todo mundo ficava assim, mas será? Né? Acho que tinha um pouco essa impressão. Né? Sabia que o Gilmar Mendes trataria da suspeição, então que poderia ser algo que poderia entrar em pauta em algum momento, né? Sabia e era visível
né, que o Moro tinha perdido muito espaço na política, então sempre importante a gente lembrar que, apesar de jurídico, tudo isso é político, né? Todas essas questões têm conotações políticas importantes. Então, só que como havia um consenso anterior, né, muito forte em relação a deixar Lula de fora do xadrez político, então, claro, ok, né, o Gilmar tem posturas críticas à Lava Jato, aos casos spoof, né, os casos da Vaza Jato minaram bastante a legitimidade da operação. Moro tem se queimado, ou foi queimado, ou, enfim, perdeu apoio entre a parte do que ele tinha de base política a partir dos atritos com Bolsonaro, etc. Mas era aquilo, assim, na situação, bom, vai ser algo muito forte, né? Vai ser um terremoto político, será? Então eu diria que esperado não foi, né? Até porque o Fachin foi lá e se adiantou, né? A análise em relação à questão do Fachin foi essa. Então havia uma expectativa em relação ao que poderia acontecer em relação ao caso de Gilmar, né? O julgamento da suspeição. Sabia que estava sendo formada uma maioria ali contrária a Moro, mas ao mesmo tempo sem conseguir acreditar ao certo de que haveria um retorno desse e um tsunami, né, um terremoto político, pelo menos agora, e Fachin tentando salvar a parte das ações da Lava Jato, do próprio Moro, ele entrou no meio, né? Ninguém esperava que ele entrando no meio, Gilmar Mendes ia dizer que não, que o objeto estava mantido e ia ainda mais em cima, né? O que Fachin pretendia era fazer com que a parte da suspeição de Moro fosse colocada de escanteio. Então, em resumo, não dá para dizer que foi esperado, não. Acho complexo dizer isso, mas ao mesmo tempo se sabia que caminhava-se para a formação, né? Já havia um consenso a respeito dos excessos da Lava Jato. O tweet de Arthur Lira é um termômetro. Né? O tweet de Arthur Lira é um termômetro para isso. Em relação à disputa Moro-Lula e a Bolsonaro-Lula e Bolsonaro sendo eleito contra Lula, aí é muito importante, né, essa pergunta para a gente colocar alguns elementos que são fundamentais também. O primeiro deles é que uma coisa é Bolsonaro disputar com alguém que quer resgatar, né, o que quer defender o que é um legado Lula, e aí nisso ela se confunde com um legado PT. E aí uma coisa é o governo Lula, outra coisa é você construir uma narrativa dos governos do PT. Então, é difícil politicamente, veja bem, não estou querendo fazer juízo de valor, estou falando politicamente. Se eu fosse um consultor político de alguém que quer atacar uma pessoa que se comunica muito bem, reivindica muito bem e faz parecer que só houve governo né, dele de 2003 a 2010. Seria muito complexo você conseguir atacar esse momento. É difícil, porque as pessoas têm uma memória positiva desse aspecto. E quando eu falo as pessoas, estou falando o país como um todo, estou falando, né, uma quantidade considerável de pessoas que mudaram de classe social, tiveram acesso ao consumo. Né, isso é dado concreto. Tanto é concreto que Lula, fez sua sucessora. Né? E mesmo na eleição de 2014, Dilma, narrativamente, ainda alimentava, né, olha, vejam só o que nós fizemos de 2003 para cá, etc. Né? Ela conseguiu, com esse legado do Lula, né, colocar os pontos positivos acima do início de catástrofe, que foi, né, desde do seu governo, catástrofe que eu digo em termos de articulação política, da própria política econômica e dos resultados dos indicadores do país. Né? Outra vez. Mas, enfim, então, o que acontece? Quando você tem a disputa do Bolsonaro com uma pessoa com as características do Lula, isso passa para um outro tipo de disputa. Fica muito mais difícil para o Bolsonaro disputar com o Lula, porque o Lula tem características que, para disputa política, o colocam acima de outras pessoas. E aí, assim, é acima de Bolsonaro e acima de outros também. Né? Mas, pelo estilo de Bolsonaro, pode complicar ainda mais. Né? Pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro. Então, assim, colocar os dois num debate. Isso pode ser complexo para a campanha de Bolsonaro, né? O que pode acontecer ali, né? Mesmo que a gente sabe que grande parte
do discurso de Bolsonaro é algo que praticamente alimenta a sua base e para por aí. Só que numa eleição de segundo turno, só a sua base não vence a eleição. Esse é o problema. Lula sabe disso. Né? Lula sabe disso. No debate presidencial, Lula não vai falar igual ele pode falar em algum, né, em algum palanque eleitoral. Né? Igual ele vai falar com o sindicato, igual ele vai falar com os movimentos sociais. No palanque eleitoral formal, no debate, ele vai falar como ele vai falar com vocês, do mercado. Ele vai se colocar como uma pessoa que tem experiência de governo, que tem os resultados, que governou com o mercado, que colocou pessoas que pensam de maneira distinta juntos, que conseguiu agregar, etc. E aí um outro elemento que é importante, e esse assim é algo que faz muita diferença, reparem isso, faz muita diferença dos outros momentos de acirramento político que nós tivemos. 2018, processo eleitoral, 2016, impeachment, e mesmo 2014. É o distanciamento, né, é a distância temporal do governo Lula. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente, nós, seres humanos, por questões cognitivas, isso é coisa da psicologia, né, ou da neuropsicologia. Quanto mais distante uma memória, tende a haver uma romantização desse momento. Então, aquelas brincadeiras, né, do senhorzinho, a senhorinha que fala, na minha época isso não era assim, na minha época era melhor, quando jovem. Então, assim, pode parecer um pouco cômico, mas você tem explicações psicológicas, psíquicas, cognitivas para isso, para essa romantização. Em 2014, você tinha, na verdade, por um lado, uma memória recente, né, de que havia parte da população que enxergava como o período que tinha havido uma melhora de vida, mas você tinha muito forte a questão da corrupção e batendo cotidianamente. Tanto é que na campanha de 2014, em determinado momento, o Lula sai da campanha, porque pesquisas na época mostravam que a identificação, que a associação de Dilma com a corrupção era infinitas vezes menor do que de Lula com a corrupção. E esse ponto estava pesando muito nessa disputa eleitoral. Em 2016, por mais que Lula tivesse tentado, você tinha outra vez, e aí a gente vai lembrar aqui as manifestações de 2015, 2016, um cenário, né, em que os meios de comunicação diuturnamente batiam nessa tecla, e você tinha um cenário político no país que se falava muito nesse tema. E isso pesava muito em cima dele. Então, outra vez, isso ficava de fora. Em 2018, você tem governos petistas anteriores e o governo Temer, que é de um vice do PT, que por mais que tenha feito uma política diferente, servia para o Bolsonaro para colocar todo mundo, né, esses políticos que estão aí, ou a classe política, ou mesmo é oriundo do PT, logo tem esquema tal qual o PT tinha. Né? E você não tinha um governo, você não tinha experiências, não tinha população vivendo, né, momentos de um governante dizendo eu sou a antítese do PT, eu sou o antipetismo. O petismo era aquilo, o que não é petismo sou eu. E hoje nós temos isso. Né? Então, hoje você tem a população experienciando, né? Então, assim, tendo uma experiência, vivendo, tendo uma vivência, a partir de uma narrativa de que o que nós temos hoje, que o governo que está hoje, é algo em oposição ao PT. Quando chegar em 2022, qual que vai ser o problema do Bolsonaro? Primeiro, nós estamos com uma pandemia muito complicada, que pode deixar marcas assim difíceis de serem cicatrizadas em potenciais eleitores de Bolsonaro. A gente vai ter que ver ainda como se desenvolve, mas nós estamos batendo 2.000 mortes por dia, com expectativa de chegar até 3, segundo o próprio Ministério da Saúde. Hoje, todos nós já temos conhecidos próximos que já foram hospitalizados, ou que já faleceram, ou que pessoas próximas a eles passaram por isso. E um momento de dificuldade econômica considerável. Como que o país vai caminhar daqui para o próximo ano, a gente ainda não sabe. Mas a tendência é que, se as coisas continuarem, se continuar a pressão inflacionária, os custos continuarem aumentando, né, a tendência é que a eleição seja definida pela economia.
e que a parte ideológica dele fique reduzida. E aí, nesse aspecto, o Lula consegue comunicar, porque ele tem essa capacidade de dizer, veja, os últimos 4 anos, melhorou a vida de vocês ou não? E os meus anos? E aí ele separa os anos da Dilma. Tanto é que no seu discurso ele sequer menciona Dilma. Então, um pouco, não sei se eu consegui responder um pouco essa pergunta. Qualquer coisa, a gente volta nesse tema também. Beleza, Heitor. Eu tenho 2 perguntas aí em relação ao Lula. A primeira pergunta é que ele está elegível agora porque o Fachin anulou a questão do processo, que não poderia ter sido em Curitiba, e ele vai ser reenviado para Brasília. Minha pergunta é, existe tempo hábil de ser julgado novamente, em primeira instância, segunda instância, e, enfim, ser preso, sei lá, voltar, perder a elegibilidade dele? Eu gostaria de saber se existe essa possibilidade, eu acho que ficaria mais complicado se a suspeição do Moro fosse votada, fosse consumada, que aí anularia a questão de prova, os processos seriam um pouco mais prolongados. Tá? E a segunda pergunta é se no eventual segundo turno, dada a rejeição de ambos, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm uma rejeição muito alta, até eu avalio que para ambos é melhor um brigar com o outro do que pegar uma pessoa de centro, pelo menos é o que eu imagino. Quem você acha que teria, olhando hoje, a maior probabilidade de sair vencedor dessa? Seria um Lula, talvez, migrando mais para o centro, ou um Bolsonaro batendo na tecla da corrupção? Tem essas 2 perguntas. E aí uma terceira, já para emendar de vez, se o Bolsonaro não pode atacar, por exemplo, a gente viu que o Bolsonaro perdeu muito apoio nas camadas onde ele classe média mais alta, que ele tinha apoio antes da eleição. Com a pandemia, ele perdeu. Mas, ao mesmo tempo, com o auxílio emergencial, ele ganhou apoio das camadas mais pobres, do Nordeste, classe mais baixa, que seriam o eleitorado do Lula. Se ele, passando aí o primeiro semestre de auxílio emergencial, conseguir emplacar um Bolsa Família turbinado, ele não consegue roubar esse tradicional eleitorado do PT? Tá, vamos lá. Muitas perguntas e ótimas, vamos lá. Bacana. Começando sobre a questão jurídica, né, como você bem colocou, foi a anulação da vara em que foi julgada, que foram julgados os processos, né, agora vem para Brasília. Veja, o que eu conversei com pessoas do mundo jurídico, com professores universitários, pesquisadores, advogados, enfim, com essa turma toda, é que a avaliação é que isso seja muito difícil. Que tudo isso possa acontecer de novo na velocidade a ponto de deixar Lula inelegível. O outro ponto é que há uma expectativa de que o julgamento da suspeição seja concluído por agora, né? Seja concluído, esse ano né? Mas por agora, não é algo que a princípio o Cássio Nunes vai ficar sentado e esperar, né, a chegada, passar as eleições, coisa do gênero. Então, é isso. Assim, o Moro está numa situação bem delicada, e para isso ter acontecido, né, por isso que eu comecei falando lá atrás, que é uma questão quase que mais política mesmo, né, para isso ter acontecido é que foi desenvolvido um outro consenso a respeito do papel de Moro e a respeito do próprio papel de Lula. Né, porque essas coisas aconteceram, mas por que demorou tanto tempo? Porque antes o consenso político era outro, é a única resposta possível. Por que demorou tanto tempo para isso acontecer? Por que se permitiram tais e tais excessos da Lava Jato em determinado momento? Não, porque o consenso político e aí político-jurídico do momento era aquele naquele momento. Né? Você vê até como é que o Gilmar mudou, né? O Gilmar mudou de avaliação. Né? Exato. Então, assim, é isso. Né? É o jogo, né? É o jogo. A gente não escolhe como que o jogo funciona, a gente lê o jogo e joga a partir dele. Então, isso por um lado. O outro, você me falou, você comentou aqui da candidatura de centro, de qual candidato poderia se mover ao centro e assim ser mais competitivo, não era isso? Tá. Olha, aqui é outro ponto muito importante também. Na explicação inicial, eu pensei nele, eu acho que eu cheguei a mencionar algum ponto, mas eu não usei a expressão malabarismo, né, ou contradição. Sempre tem essas frases meio prontas, que às vezes o pessoal começa, né, joga, mas assim,
a política é a arte de conviver com suas contradições, a política é a arte de você conseguir equilibrar posições distintas, a política é um malabarismo de convivência de campos ideológicos diferentes. Enfim, o fato é, os dois têm uma tarefa de discursar e atuar para campos políticos distintos, né? Os dois candidatos. Então, o que Lula precisa fazer? Ele precisa se firmar no polo antagonista a Bolsonaro, ele precisa se certificar de que ele é um candidato da esquerda, né, que a esquerda vota nele, etc., e precisa ir ao centro. O Bolsonaro precisa se consolidar como um candidato da direita, né? E aí a direita bolsonarista no país, né, o bolsonarismo é o resumo da direita brasileira. Aí entra a questão da pandemia, que você mesmo apontou que Bolsonaro perdeu um apoio significativo. A pandemia, acho que evidenciou a complexidade desse campo político, desse espectro ideológico do Brasil em relação ao bolsonarismo. Ou até, fazendo uma análise inversa, a pandemia evidenciou o quanto esse campo político que a gente chama de bolsonarista é muito fechado, né? Ele se fecha em si mesmo, né? Ele tem uma certa dificuldade de dialogar em relação a certas pautas, a construir, né? A costurar. Então, assim, eu quase que volto a pergunta a vocês, né? Qual a personalidade política tem maior capacidade de se provar para a sua base eleitoral e aí comparar as bases eleitorais e, além disso, construir ao centro. Aí vamos lá. Aí depois de jogar essa pergunta, vamos detalhar algumas coisas. Outra vez, o campo da esquerda, no segundo turno, vota todo no Lula, ponto final. Isso aí a gente sabe. O campo da direita, no segundo turno, ela vota toda... Hoje, estou falando hoje, ela vota toda no Bolsonaro. Eu acredito que hoje tem dúvidas aí. Né? Talvez se o Lula chegasse com um ministro da Economia aí como Meirelles ou Lisboa, uma boa parte desse eleitorado migra para o Lula, né? Ainda isso, exato. Eu ia falar ainda de um pessoal que ainda nem está cogitando votar no Lula, entendeu? Eu ainda estou mais distante. Eu estou assim, um pessoal que fala, não, se for Bolsonaro e Lula, eu anulo. Eu ainda estava falando um pouco disso. Mas eu concordo. Eu acho que a avaliação é essa, né? Hoje, a partir da condução da pandemia, a partir de uma condução errática das reformas, né? Outra vez, eu falei da PEC emergencial como uma ilustração disso, né? Você tem a equipe econômica que elabora uma medida que no próprio Senado se fala nos bastidores que é muito mais de narrativa, de demonstrar interesse do que de concretamente resolver algo, né? Porque o próprio auxílio emergencial podia ter sido editado por medida provisória, já há previsão legal para isso, né? Então, a partir disso, né, você tem aí um derretimento desse apoio, fora a questão da Lava Jato, né? Você tem pessoas que que deram um apoio entusiasmado à candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, que elas podem até não votar no Lula também, mas certamente elas não votam também no Bolsonaro depois do rompimento tão traumático, tal qual foi com Sérgio Moro. E aí, por outro lado, e aí entra outra coisa também. Qual história, né, qual tempo de relação o Bolsonaro tem construindo relações de confiança com outros setores políticos? Ele começou agora. Ele começou no meio do ano passado. Né? No meio do ano passado. E ainda assim é uma relação que a gente percebe em lideranças do centrão ou desse centro que existe no Brasil e vai continuar existindo, que ora vai à esquerda, ora vai à direita, que eles defendem o governo, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro fala uma coisa e eles não conseguem captar se aquilo ali é um discurso ou se ele está falando sério mesmo. Né? E na política, eu falo tempo, né? Tempo de relacionamento, porque no Congresso a gente vê muito isso. Né? O que define um parlamentar a ser respeitado no Congresso hoje, entre eles? Tempo de casa e palavra. Então, quanto tempo que você está atuando lá e qual o valor da tua palavra?
né? Você faz acordo e cumpre, aí é isso. Essa comunidade política parlamentar, né? Esse mundo político parlamentar, comunidade, esse mundo político parlamentar nosso, né? E mesmo não parlamentar, de executivos locais, eles têm uma relação de confiança que vem de tempo com Bolsonaro? Não. Com Lula, desde a redemocratização. Desde a redemocratização. Ora em espectros opostos, ora em espectros convergentes, ora lado a lado, ora de maneira divergente. Mas todos eles têm história com Lula, né? E isso define muito na relação. Então, eu acho que esse movimento ao centro, se Lula fizer os acenos que ele sabe que precisa fazer, que ele já fez em 2002, né? Ele fez os acenos, todos os acenos necessários. Em 2006, ele continuou. E, durante as políticas econômicas da Dilma, ele tentou conversar com Dilma, né? Ele tentou conversar com Dilma. E aí a gente sabe como que terminou a história. Então, tem realmente essas diferenças que são de personalidade. Outra vez, alguém pode me dizer, mas então, né, você está tendo uma visão romantizada de Lula. Não estou romantizando absolutamente nada. Quem vai julgar se isso vai ser positivo, se não vai, não sou eu, não é minha função. O que eu estou dizendo é, você tem uma previsibilidade de atuação, né, de um dos candidatos a partir de sua própria história. Certo? A partir de sua própria história você tem uma previsibilidade. Se isso é ruim, não é, se traz resultado, não traz, é outra coisa. Né? Então, por exemplo, para pegar um tema que é o mercado, certamente não interessa. Privatização de Eletrobras, né, questões mais icônicas, todo mundo sabe que, né, não vai acontecer. Né? Muito possivelmente não vai acontecer. Agora, todo mundo se lembra, tem acesso à informação de como foram os governos, de como o tripé econômico foi seguido, e por aí vai. Né? E mesmo também dos conflitos que ele teve com Dilma quando ela manteve políticas heterodoxas, e etc. E agora eu estou tentando lembrar, a terceira pergunta era sobre auxílio emergencial, avanço eleitoral, né? Bacana porque tem relação. Olha, aí tem outra coisa, né? Primeiro, Bolsonaro vai querer se desfazer de Guedes a esse ponto, assim, de dar um chega para lá e falar, olha, eu preciso garantir minha eleição aqui, né? Vamos abrir o cofre, vamos abrir o banco, que a gente vai tocar do jeito que der para eu colher isso eleitoralmente. A gente vai ver ao longo do caminho. O fato é, por agora, nós já vamos ter um momento econômico duríssimo nesse ano, que dificilmente ele vai conseguir capitalizar no ano que vem. Né? Então, assim, para ele fazer algo agora que gere dividendos eleitorais lá na frente, você ainda tem um gap, você ainda tem um tempo muito grande. Então, seria um movimento muito duro, né? Seria muito dinheiro, né? Seria assim, uma política expansionista que dificilmente a equipe econômica que está hoje toparia, e um rompimento da equipe econômica com o Bolsonaro pode ficar muito caro para ele na relação com o Centrão, né? E o próprio Centrão pode começar a fazer outros tipos de conta. Né? Eles podem começar a fazer conta se interessa continuar, se não interessa. Né? Vamos lembrar que Arthur Lira é de Alagoas, né? Pacheco muito possivelmente vai ser candidato ao governo em Minas, pode ser candidato, faz sentido ele ser candidato, e agora o fim do seu mandato coincide com a disputa eleitoral. Então, assim, né, o que vai estar em pauta até lá? Estou dizendo que vai ter sabotagem? Não é isso. Estou colocando elementos para vocês mesmos analisarem assim, olha, isto pode ser um elemento de complicação lá na frente, vamos ter que esperar chegar lá. E o outro ponto, que é importante da análise, é o seguinte, as pessoas vão julgar, né, e aí é algo que a gente ainda vai ter que ver, mas assim, elas vão ter que julgar a ação do governo em relação ao auxílio emergencial nesse processo. Né? O que estou querendo dizer? A família que tem acesso ao auxílio emergencial, certamente ela, né, alguma geração viveu, né, no governo Lula. Eles vão fazer o comparativo.
né? Eles vão fazer o comparativo. Então, também vai ser a partir desse comparativo. Então, por isso que eu disse em determinado momento, o que vai definir, muito possivelmente, vai ser a economia, vai ser a qualidade de vida das pessoas quando a gente chegar no pleito eleitoral e como que os personagens centrais dessa trama eleitoral vão conseguir fazer esse malabarismo com seus apoiadores e com aqueles que eles precisam adentrar o campo, né, ao lado. Legal, Heitor. A gente está com um monte de pergunta aqui da audiência. Tá? Manda, eu vou tentar ser mais rápido. Não, fica à vontade. Então, eu vou falar a primeira aqui do Gustavo Juste. O Trump perdeu a eleição por não ter cuidado com o Covid, desconsiderar causas sociais e investigações tributárias. Bolsonaro e família apresentam as mesmas características. Pode ser cenário repetir? Eu vou estender essa pergunta aí também, falando também sobre como o Bolsonaro enfrenta a pandemia, né? Ele considera muito mais grave a situação da economia, né, o declínio econômico, o desemprego, a perda de renda por parte das famílias, do que a doença em si, né, o vírus em si, enfrentar o vírus, né? Ele sempre adotou esse discurso desde o começo, né, da pandemia. E isso vai muito em oposição com outros governantes brasileiros, né, que falam muito em salvar vidas, prezam muito lockdown, fechamento e outras coisas mais, né, que vão em relação que beneficiam muito a saúde em detrimento da economia. E o Lula parece muito que vai também de acordo com essa questão, né, da saúde e muito menos em relação à economia. Como é que você acha, quem vai capitalizar melhor essa questão em 2022? O que você acha? Tá, vamos lá. Primeiro, a questão Trump e Bolsonaro. Assim, foi uma comparação interessante, porque ambos envolveram a família na política de uma forma bastante inovadora, né? E aí, assim, eu acho que o apontamento político da análise desses processos, trazendo para o Bolsonaro, é que você tem, por um lado, a perda, né? O Bolsonaro perde o setor da Lava Jato, ele perde a bandeira contra a corrupção, ele perde a narrativa de passar o país a limpo, né? E fica exposto, né, aquilo que existia antes, mas era encoberto. Ele conseguiu encobrir aquilo, ele conseguiu construir uma alternativa, uma narrativa que interessava a ele, né? Hoje isso fica muito descoberto, né? E aí você teve um acirramento, né, um agravamento das situações de Flávio, né, mesmo um descuido, aí entra nas características, igual nós estávamos conversando, né? Então, assim, um filho que é senador, que tem já algumas dificuldades de imagem a partir de questões da justiça, que em meio à pandemia, em meio às dificuldades econômicas, ele compra uma mansão no Lago Sul, né? Então, assim, são símbolos, e a política é feita de símbolo, né? Isso a gente não pode nunca duvidar, por mais que, às vezes, a lógica da política tenha sido, de forma muito competente, tenha sido invertida por Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu fazer isso, né? Ele inverteu muitas lógicas que antes eram tidas como verdades absolutas, né, de como você construir uma imagem competitiva, uma candidatura competitiva. Ele conseguiu né, diversificar, por assim dizer, esse modelo. Só que quando você tem uma liderança tão forte quanto a do Lula, isso passa a ficar complicado, né? Então, eu concordo com essa parte, de que tem essa semelhança com a família, né? Acho que o Bolsonaro, nesse aspecto, e ele tem uma postura muito... uma defesa muito clara em relação aos filhos, né? Natural de qualquer pai, mas, claro, com isso na política vira algo muito complexo. Depois, você colocou a questão da pandemia, né, discurso de salvar vidas, a economia, né, aqui lockdown, saúde ou economia. O que eu avalio? Bolsonaro tem conseguido dialogar, ele conseguiu até essa segunda onda, eu acho que ele dialogou de uma forma outra vez inovadora, sem juízo de valor, mas realmente assim, algo inovador, com grande parte da população, mesmo relativizando
e mesmo falando que essas políticas de lockdown, apesar das recomendações internacionais, ele até, né, busca trechos dessas recomendações para criticar essas políticas. E ele tem uma ressonância a partir desse discurso. Só que tem uma questão que é muito concreta, e é o sofrimento. Né, o sofrimento das pessoas, que eu acho que, outra vez, a partir dessa segunda onda, se expandiu de uma forma que Bolsonaro tem dificuldade hoje de justificar uma posição tão dura quanto ele teve até pouco tempo atrás. Né? E aí, isso somado a um erro que, para mim, é um erro crasso dele, um erro político, é inexplicável, é completamente inexplicável. Na verdade, é explicável pelas suas convicções pessoais mesmo, né? Pelas convicções suas e sua família, que é em relação à vacina. E aí é onde eu acho que pode estar o problema para ele. Então, assim, nós estamos com um processo de vacinação muito lento. Muito lento. Alguns tentam dizer que, não, mas veja, nós vacinamos tanto por cento, outros países vacinaram tantos outros por cento. Ok, a gente fez isso porque o Brasil sempre foi exemplo nessas políticas e na própria execução dos planos de vacinação. Agora, cada dia a gente vê, né, quem está prestando atenção no noticiário está vendo já há cerca de um mês, que cada notícia que o Ministério da Saúde dá, depois tem que voltar atrás em relação à quantidade de doses, ou mesmo é desmentido por uma empresa. Né? E isso vai ter um efeito que é concreto e objetivo. As pessoas estão morrendo e elas vão morrer mais. Né? Então, agora a gente está numa situação mais crítica do que na primeira onda. A gente vai ter que ver como que vai terminar isso. Né? Porque realmente, se a gente continuar com um mês e meio, o número de mortes entre 2.000 e 3.000 vai ser visivelmente, e aí quando eu digo visivelmente é o seguinte, porque já morreu muita gente, mas a gente não teve colapso do sistema de ter foto, imagem, símbolo, outra vez, a política é feita de símbolo. A gente não teve foto de camburão, né, esse tipo de coisa, igual em determinados momentos chegaram da Itália lá atrás. Se isso começar a aparecer, aí fica complicado. Aí fica complicado. Então, encerrando essa parte, eu acho que pelo inevitável desenrolar da pandemia, vai ser algo a ser utilizado por Lula. Mas, ao mesmo tempo, eu também não me espantaria se Bolsonaro conseguir, depois do processo de vacinação, se em algum momento chegar, se em algum momento a gente tiver algo, eu digo assim, não é se em algum momento chegar, porque não vai chegar, mas quando chegar mais para frente, se as consequências da pandemia não tiverem sido excessivamente nefastas, ainda há uma brecha para ele se reconstruir até o período eleitoral. Mas, novamente, vai depender, né, do que a gente está vivendo agora. Obrigado, Heitor. Mais uma pergunta aqui do público. Qual o impacto nos simpatizantes do Moro, caso o STF confirme sua suspeição? Você pode repetir, porque o cachorro da vizinha latiu muito alto, né? Coisas do rádio. Eu até coloquei aqui no mudo, porque... Não, tranquilo. Qual que é o impacto nos simpatizantes do Moro, caso o STF confirme sua suspeição? Ok, vamos lá. Olha, isso é algo, assim, a minha avaliação é de que é uma simpatia política. Então, assim, confirmada a suspeição do Moro, daqueles 10% ali não cai. Porque o que tinha para ser demonstrado já foi, né, na verdade. Antes você tinha acusações várias, né, em relação à sua atuação, mas você não tinha uma transcrição de mensagem. Né? Isso aconteceu no nosso país. Né? Um hacker lá de Araraquara mudou o tabuleiro político, né, do país de uma forma bem inesperada. Né? Mas realmente, assim, hoje você tem, qualquer pessoa que acessar, vê que tem uma orientação lá, etc. Né? Mas a minha avaliação é de que aqueles que continuam tendo uma visão muito positiva de Moro, não vai ser uma decisão do STF, né, que vai mudar a avaliação que essas pessoas têm de Moro. Então, é realmente um apoio político, é uma crença, né, outra vez, sem juízo de valor. As pessoas congregam com ele. Acho que o STF, julgando ele, né, na suspeição, até aumenta esse apoio, né? Exatamente. Dado o perfil dos apoiadores. Exato. Mas a última pergunta minha aqui, eu acho que eu saí
um pouco dessa Lula, Bolsonaro e tal, acho que é um ponto mais importante para a gente do mercado, né? Porque a gente viu recentemente o presidente da Petrobras e o presidente Bolsonaro num embate que acabou culminando com a demissão do presidente. Ainda está lá, vai cumprir um mandato que termina agora nesse final de março. O meu ponto qual é o clima aí que se sente em Brasília? Que essa decisão veio só para acalmar os caminhoneiros, porque o presidente da Petrobras falou que plano de caminhoneiro não tem nada a ver com a Petrobras, ou se de fato há um clima para intervir no preço da gasolina, que realmente vem subindo, mas vem porque o petróleo está subindo, o dólar vai desvalorizando, né? Se de fato existe um clima do Bolsonaro aí, e dos apoiadores, né, talvez a ala mais militar, do governo, fora da equipe econômica, de segurar esse reajuste de preço, ou, sei lá, ser mais radical e abaixar o preço da gasolina. Como é que tem a sua avaliação sobre isso? Você está me perguntando especificamente sobre esse ponto ou um pouco geral de intervenção? Mais geral? Não, acho que é mais assim, intervenção no geral, mas é mais específico mesmo nesse ponto da Petrobras. Tá. Porque, assim, na nossa visão aqui, por exemplo, se a política de preço segue como está, a Petrobras, essa queda toda, ela ficou muito barata. Se por acaso ele começar a intervir, aí tem que fazer conta para ver como é que vai ser. Vai cair o preço, vai manter onde está e tal. Entendeu? Então, acho que é uma sensibilidade mais. Como é que está o clima aí em Brasília, se de fato esperam que ele vai abaixar, vai interferir na política de preço ou não. Vida que segue, tiramos o presidente e acalmou os caminhoneiros. Certo. Tá. Bom, isso tem inclusive relação com a gente pode até traçar um paralelo com a própria PEC, né? Da PEC, outra vez, foi uma pressão da base eleitoral dele, então policiais, etc., foram para cima, e a gente viu como é natural dele ceder a pressões muito localizadas, né? Anteriormente, claro, grupos de pressão existem, e é justo que existam, mas antes a gente via que as pressões vinham de grupos mais tradicionais, por assim dizer, né? De maior peso e maior simbolismo, maior importância na economia, né? Hoje é isso, algo concentrado ali na segurança pública, os caminhoneiros, né? Algo bem novo também. O que a gente vê é que, assim, essas interferências, elas tendem a ser um tanto quanto pontuais, eu acredito, né? Elas tendem a ser mais a partir de uma pressão muito específica, e eu acho que, né, ele não consegue, acho que o Bolsonaro tem dificuldade de não atender algo de imediato, e depois a equipe econômica chega para dizer, olha, tudo bem, né? Tudo bem, a gente cedeu a política, ok, isso é importante, mas assim, né, agora vamos continuar do jeito que está. Aí continua, passa um pouco, acho que tem a possibilidade, né, de outra interferência. Então, eu não consigo enxergar de maneira clara que há uma intenção de uma interferência contínua, certo? Então, assim, não há uma previsibilidade em relação a isso. Agora, eu dizer a vocês que foi um escorregão entra outra vez no mesmo ponto que a gente tem batido ao longo dessa live. Assim. Qual uma das características de Bolsonaro? É a imprevisibilidade. E, mais uma vez, não é juízo de valor, mas é algo que é. Né? Tem gente que gosta. Tem eleitores que se identificam, né? Dizem, é uma pessoa normal, gente como a gente. Né? Para outras questões, ele apresenta essa característica como um problema. Né? Então, assim, e aí vamos juntar isso ao debate, né? A isso vamos juntar o debate de crises com a equipe econômica. Né? Então, assim, se continuar havendo crises com a equipe econômica, algo assim pode significar uma ruptura, né? A gente sabe. E aí, em significando uma ruptura, aí a gente pode ter uma mudança mais considerável em relação ao caminho. Mas, a princípio, é isso. Assim, não existe... Né, você não tem uma linha traçada de um início de uma política de interferência no preço. Né? Isso é o que a gente vê por aqui. Né? Tem mais algumas perguntas aqui do público, você meio que já respondeu. Mas, assim, talvez sirva até como um gancho para a gente chegar nas considerações finais aqui. Tá? O Igor Franco perguntou aqui, em busca de apoio, é esperado que ambos os candidatos desloquem seu discurso
para o centro no período pré-eleitoral? Se sim, até lá veremos polarização. Aí o Wellington Assis ele fez uma pergunta um pouco longa, mas eu acho que é bem interessante também. Vocês dão como certo a manutenção da anulação das condenações do Lula pelo plenário? E aí ele continua. A decisão de Fachin não é uma decisão esdrúxula, inclusive pelo fato dessa questão do foro competente já ter sido referendada por outras instâncias, mas também pelo tanto de recursos públicos gastos no âmbito das diversas etapas dos processos em questão, pelo risco da impunidade, decorrência da prescrição, pela credibilidade do judiciário brasileiro ficar ainda mais manchada e, eventualmente, até pelo eventual risco da obrigação de indenizar o Lula, tá? E eu faço mais uma pergunta que acho que você já chegou a comentar, mas não respondeu, né, diretamente, falando também um pouco sobre a PEC emergencial, né, que a gente acabou não falando quase nada sobre ela, que foi bastante desidratada, né, mas passou. Você acha que as reformas tributária e administrativa vão seguir esse caminho, né, de passar, porém, com uma certa ou muita desidratação? Certo. Foi muita coisa? Não sei se... Pode falar. Foi muita coisa? É isso aí. Não, tá ótimo. Só estou esperando aqui para... Tá bom, combinado. Bacana. Tá, vamos lá. Eu vou começar primeiro com essas questões jurídicas. Assim, olha, a princípio, o consenso hoje é que essa decisão se mantém. Então, minha avaliação a respeito da decisão judicial em si, ela é pouco útil a vocês, né? Então, eu fazer a avaliação sobre como, né, sobre a postura de Fachin é pouco útil. O que eu consigo contribuir com vocês é colocando que havia uma interpretação de que, inevitavelmente, a suspeição de Moro seria declarada e, a partir disso, Fachin quis se antecipar. O que aconteceu foi o pior, né? Ele quis se antecipar para... O pessoal até colocou a expressão, né? Ele quis entregar os anéis para salvar os dedos, ele entregou o anel e o dedo foi embora também. É realmente mais ou menos isso, né? Ele pensou que, se antecipando, perderia o objeto, né, do voto de Gilmar, e Gilmar falou não, perde não, e agora a gente vai para cima. E foi isso que aconteceu. E não, eu acho que mesmo o PGR recorrendo, hoje a tendência, igual coloquei para vocês lá atrás, é que há um consenso político-jurídico em torno a isso, né? Então, novamente, acho que é bem possível, se a gente tem que contar hoje com a candidatura de Lula, né? Ou mesmo com seu envolvimento ativo e legitimado no processo eleitoral, né? Depois, você tinha comentado de ida ao centro, a primeira pergunta, eu escrevi ida ao centro, mas você pode repetir rapidamente? Acho que você já meio que respondeu ela, né? Em busca de apoio. É esperado que ambos os candidatos desloquem seu discurso para o centro, no período pré, e aí, sim, até lá veremos polarização? Isso. Não, então, outra vez, realmente, é aquilo que a gente comentou, né, em alguns momentos. Os candidatos vão ter que fazer discurso para suas bases, só que eles vão ter também que conviver com outros campos políticos e saber como fazer esse malabarismo, né? Bolsonaro vai ter mais dificuldade, né? Vai ter mais dificuldade pela própria particularidade da sua base. Então, como é que ele vai continuar com um discurso que é contra, né, praticamente toda a classe política, contra o STF, e ao passo que ele tenta construir alianças mais amplas? Isso é um elemento muito dificultador, né? Ao contrário disso, acho que Lula ele tem uma experiência em fazer essas construções ao mesmo tempo em que ele consolida, né, esse eleitorado dele. Então, ele pode ter dificuldade em algum momento, ele vai fazer discurso radical em algum momento, vocês vão ouvir, né, o mercado vai ouvir coisa que vai ficar com o cabelo em pé em algum momento, mas muito possivelmente ele sabe dessa necessidade. Quando se aproximar, ou concomitantemente a isso, paralelamente a isso, ele vai estar construindo uma agenda econômica, né, bastante alinhada ou dentro da plataforma deles, com esforço de dialogar com o mercado. Então,
Eu acho que aquilo que aconteceu lá em 2002 vai acontecer agora. Tá? E, por fim, a questão das reformas, né, a PEC emergencial, o fato dela ter sido desidratada. Eu acredito que há um esforço significativo por parte do Legislativo. Né? Outra vez, a gente tem um consenso sobre o diagnóstico e tem um consenso sobre o remédio, sobre o que deve ser feito. Lá atrás, quando a gente fez aquela live sobre as eleições, sobre o panorama para este ano, a eleição de, né, se Lira ganhasse, se Baleia ganhasse, eu cheguei a comentar com vocês. Eu falei, olha, não importa tanto qual dos dois vai ganhar para as reformas. Né? Para as reformas existe um consenso em relação à necessidade delas. Até porque a reforma tributária é de autoria do Baleia, né, por exemplo. E a reforma administrativa, o Baleia já defendia ela há tempo também. Mas, enfim, ao passo que Lira não necessariamente tem um acordo ideológico, mas ele tem um acordo de construção conjunta com o governo. Portanto, ele trabalha para isso. Fica aqui registrado que foi ele que falou para o Bolsonaro, falou, não vamos mexer nesse texto na Câmara, a gente vai tentar aprovar tal qual veio. Ele queria aprovar da forma como saiu do Senado, porque ele entende a dinâmica legislativa e ele entende, ele capta também muito bem esse consenso que existe em relação ao mercado também, etc. Agora, outra vez, por que a votação da PEC, né, é importante a gente mencionar, por mais que en passant aqui com vocês, porque ela demonstra que existe sim consenso, mas precisa do envolvimento do Executivo. Então, se o Executivo, que detém o capital político, se envolver e o Legislativo presenciar esse envolvimento, presenciar que o Executivo está disposto a se desgastar conjuntamente, a enfrentar essa batalha, né, a negociar com o Legislativo, aí eu acho que a gente pode ter avanços mais significativos. Agora, se não houver isso, aí vai ser tal qual a PEC emergencial. Vai ter momento em que vai parecer que está deslanchando, vai ter momento que vai parecer que está travando, e a tendência vai ser achar um meio termo possível. Né? Que aí, assim, né, não vai ser o que o mercado espera, mas vai ser algo por causa desse consenso que eu tenho falado há muito tempo que existe. Né? Então, assim, eu acho pouco provável hoje, né, que as reformas, por assim dizer, degringolem. Não, degringolou total, não vai ter nada, acabou. Eu acho que esse é um cenário pessimista que pode acontecer se o governo, né, se o Executivo, se Bolsonaro fizer uma avaliação completamente distinta da que tem sido feita hoje, de que, olha, com essa concorrência eleitoral, eu preciso fazer coisa aqui para garantir minha popularidade, né, como vocês já colocaram, então é com um Bolsa Família superpotente, permanente, como é que é? Então, assim, eu tendo a ver por aí, né? Eu acho que se houver envolvimento, se o Bolsonaro escolher se envolver agora, porque essa poderia ser uma decisão muito plausível para ele também agora, né? Vamos lembrar que a gente está num momento de pré-campanha anunciado ou inaugurada pela fala de Lula, mas ao mesmo tempo a gente está perto, mas está distante. Então, há a possibilidade de um esforço político para medidas não tão populares que depois, no próximo ano, elas possam ter algum resultado. E ele possa tentar mostrar isso, possa tentar fazer algo. Né? Existe esse espaço. Se ele vai comprar essa briga, outra vez, entra o elemento de pouca previsibilidade. Né? Até hoje não foi comprada essa briga. Legal. E em relação ao timing, será que sai esse ano e reformas ainda? Ou sai esse ano ou não sai, né? Então, assim, ou sai esse ano ou não sai. A reforma tributária, Lira falou agora, né, essa semana, hoje até, que a expectativa é que o relatório saia semana que vem, se eu não me engano. Né? Já foi postergado o prazo. Né? O prazo que eles tinham anunciado, que Lira e Pacheco tinham anunciado, era até final de fevereiro, primeira semana de março. Mas, enfim, foi dito que o relatório deve sair na próxima semana, por aí. Ele tem dito, né, durante a votação da PEC emergencial,
que se arrastava por muito tempo. Ele colocou várias vezes, a gente tem que aprovar isso logo, porque a gente precisa enfrentar a administrativa, precisa enfrentar a tributária. Então, assim, os congressistas, eles sabem da urgência disso para ter tempo hábil. Eu gosto de colocar. O timing é agora. Né? Se esperar muito, complica. Da tributária, o relatório sai, né, a princípio, nesse prazo, e, a princípio, começa a tramitar pelo Senado, pelo que nós ouvimos. Né? Pode ter uma modificação aí. E a administrativa, olha, a administrativa eu acho que vai sofrer mais do que a tributária, viu? Mas eles vão se esforçar também. Eles vão se esforçar para tocar isso. Mas eu acho que essa vai precisar do envolvimento do executivo. Essa mais até. Né? Mais até. Legal, Heitor. Obrigadão aí pela presença. É sempre um prazer falar com você. Acho que foi bem legal a live. Lucas, brigadão aí também pela presença. Você quer comentar alguma coisa, alguma consideração final? Eu ou o Lucas? Os dois. Se quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Tá. Não, o que eu queria... Bom, primeiro, obrigado. É sempre muito bacana, um prazer estar com vocês. Igual eu coloquei, acho que vocês desenvolvem por meio da InvestMind, um trabalho fantástico. É sempre um prazer poder contribuir aqui com vocês. Outra vez, né? Acho que o que eu posso contribuir com vocês é colocar algumas variáveis que talvez vocês tenham que acompanhar e ficar atentos para, a partir delas, a partir do julgamento de vocês, né, do possível impacto na área de cada um, como que vocês avaliam, como que vocês constroem a opinião. Né? Hoje, possivelmente, prestar atenção no comportamento, né, de como o Bolsonaro vai começar a reagir a partir das críticas ou da capitalização política de Lula vai ser, né, assim, vai ser fundamental. Outra vez, muitos colocaram, Bolsonaro já mudou de atitude, já foi, né, para um evento com máscara, distanciamento, a gente não sabe ainda. Né? Ele já voltou a criticar. Então não está dado, isso a gente vai vendo aos poucos. Por outro lado, no Congresso, outra vez, existe essa ânsia reformista, mas ao mesmo tempo ela empaca em alguns interesses muito organizados, então depende do interesse do executivo. Uma dica que eu posso dar a vocês assim, é que na Câmara, um bom termômetro para vocês acompanharem as coisas e ver o que está acontecendo é acompanhar o deputado Marcelo Ramos. Marcelo Ramos é do PL do Amazonas, hoje é vice-presidente. Marcelo Ramos foi presidente da Comissão da Reforma Tributária, deputado de primeiro mandato, mas com histórico político significativo. Foi braço direito de Rodrigo Maia. Quando ele viu que Rodrigo Maia não abria espaço para uma outra candidatura, ou demorava para abrir espaço para uma nova candidatura, ele rompeu e construiu com Lira. Por que eu falo para vocês acompanharem ele? Ele representa, de uma maneira muito republicana, um equilíbrio de discurso ali dentro. Ele tem uma história que vem do PCdoB, no Amazonas, ele rompe com o PCdoB, vai para o PL, para o Partido do Centrão, e hoje é uma das pessoas que defende, né, de maneira ativa a saúde fiscal do Estado, etc. Então, assim, ele é uma pessoa que, a partir das declarações dele, acho que vocês conseguem avaliar, assim, não somente as intenções de Lira, né, as intenções da cúpula ali do Congresso, mas a construção desse meio termo, ou a tentativa de construção desse meio termo. Né? Isso, acho que pode ser bacana para vocês. E no mais é isso. Vamos ver como que se desenvolve. Quando vocês né, assistirem o Lula falando coisas bastante radicais, dê uma esperada e né, tenta procurar alguma coisa que depois de alguns dias, acho que tem certeza que a gente vai achar um discurso mais suave, uma conversa com o mercado em outra direção. A mesma coisa com o Bolsonaro e vamos vendo como cada candidato vai se comportando e, inclusive, esse grupo do centro, que, outra vez, eles têm um tempo muito curto para se organizar. Caso eles não se organizem de uma maneira muito mais rápida do que eles achavam que poderiam se organizar, eles tendem a ser engolidos por essa polarização política. É isso. Legal, Heitor. Obrigadão aí. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter assistindo.
Eu volto a pedir para entrar na plataforma do InvestMind, que está em investmind.com. Tá? A gente publicou 2 carteiras recomendadas hoje, para quem não viu, né, não me ouviu falar no começo da live. A gente está fazendo bastante publicação, muitos relatórios de empresas, início de cobertura, análise de resultados, IPOs, macroeconomia, política. Então, entra lá, é o meu convite, o conteúdo está aberto, fiquem à vontade para entrar. Obrigadão, pessoal. Se inscreve aqui também no YouTube, curtam essa live. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, boa noite. Abraço. Tchau, tchau.